Diga obrigado, meu Pai. Amém, igreja? Olha para quem está do seu lado, diga bom dia para essa pessoa. Diga para ela: Deus tem uma bênção na sua vida. Amém? Fala para essa pessoa: Jesus vive, Ele ressuscitou e Ele mora hoje dentro de você. Quem crê, diga glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. É bênção, amém, igreja? Estarmos aqui nessa manhã e declarando nesse lindo louvor que mesmo sem entender, a nossa confiança está em quem? Ele nunca perdeu o controle. Às vezes nós passamos por algumas situações na nossa vida que nós questionamos: será que Deus está vendo o que eu estou passando? Você lembra que eu preguei 2 domingos atrás que o Davi estava em angústia profunda por causa do que estava acontecendo com a família dele, o filho tentando roubar o trono, ameaçando ele de morte, e ele estava se sentindo de mãos atadas porque era o próprio filho. Como é que você, pai, vai se defender numa guerra civil, lutando contra o seu filho? Para ele viver, ele tinha que matar. Quem está entendendo, diga amém. Então Davi teve que recuar, ele teve que fugir. Às vezes, irmãos, a gente é humilhado, às vezes a gente se sente humilhado, porque se a gente for agir como a gente quer, a gente peca. E a gente não entende nada, fala: Deus, eu estou te servindo, eu estou sendo fiel ao Senhor, e olha o que está acontecendo comigo. Mas não fica triste pensando que Deus não vê, que Deus vê tudo. E na hora certa Deus vai te exaltar, diga glória a Deus. A Bíblia diz que Ele prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Tem um louvor que diz que quem te viu caído, vai te ver o quê? De pé. Quem te viu chorando, vai te ver o quê? Sorrindo. Por que isso vai acontecer? Porque Deus, Ele está na sua vida, e Ele vai trazer a grande vitória, diga glória a Deus. Estou com uma palavra para dar para você. Hoje é o domingo de Páscoa, é domingo de ressurreição, e eu quero que você abra a sua Bíblia lá no 2º livro das Crônicas. Eu estou fazendo um estudo, irmãos, vai ser muito forte isso aqui. Nós vamos estudar esses dias. Eu já comecei falando, né, falei um pouquinho na sexta-feira agora, e nós estávamos estudando um texto histórico aqui na Bíblia Sagrada, que trata dos 70 anos da escravidão do povo de Deus. Irmão, a palavra exílio, né, quando você lê exílio na Bíblia, pode identificar como um período de dor. Por quê, pastor? Porque os judeus, o povo de Deus, eles ficaram exilados na Babilônia, sem os seus direitos. Eles foram privados dos seus direitos, das suas terras, que eram as suas posses, sua herança que eles conquistaram através da bênção que Deus deu para eles quando eles saíram do Egito. E o que acontece, irmãos? Eles ficaram ali perecendo nas mãos do rei babilônico. Depois virou o Império Persa, porque o Império Persa vem e domina tudo. E esse período todo dura 70 anos. Foi um período de castigo, vamos dizer assim. Foi um período de sofrimento, e foi muito doloroso. Por quê? Porque tudo que eles tinham foi destruído nesse período, foi tomado deles. Alguns perderam famílias, porque pessoas morreram, foi uma invasão, foi guerra. E algumas pessoas nesses dias perderam suas vidas pela espada dos babilônicos. E a Bíblia diz que sobraram alguns remanescentes ali, ficaram alguns ainda. E os remanescentes que sobreviveram, eles foram levados para a Babilônia, para viver como escravos. E foram dias difíceis, irmãos, dias de lágrima, dias de grande dor. Babilônia, ela representa dor, ela representa sofrimento. Mas também dá a entender, olhando na visão de hoje, comparando a tudo aquilo que está registrado na Bíblia, que vai ser exatamente o que vai acontecer na eternidade. Algumas pessoas passarão a sua eternidade, ou a eternidade, né, vamos dizer assim, no exílio. E o exílio da eternidade é o lugar de dor, o lugar que a pessoa vai sofrer, perecer.
E na eternidade só existe 2 lugares. O exílio, que você sabe onde é, que ninguém nem gosta de falar a palavra, mas onde é o exílio? No inferno, no Hades. Vai ser lá. E lá no Hades, no sofrimento, não vai ter misericórdia, não vai ter compaixão, não vai ter socorro, não vai ter ajuda presente quando você clamar. Você sabe que no Hades todo mundo vai ser crente, mas crente sem Deus. E não é só no Hades que as pessoas viram crentes, na verdade. Quando ela passa o Hades dela na vida aqui, ela vira crente. E é sobre isso, irmão, que eu quero falar. Nós não necessitamos sofrer. Nós não precisamos perecer na vida. Nós não precisamos sentir dor. Nós já vencemos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Senhor conquistou para nós a nossa vitória. E com a morte de Cristo nós nos fizemos mais do que... Nós não somos mais amaldiçoados, irmãos. Nós não podemos então viver como uma pessoa amaldiçoada, porque Jesus já nos libertou. Mas tem pessoa que infelizmente, por mais que ela seja, como a Bíblia diz, a menina dos olhos de Deus, aquilo que é precioso, que é valoroso, que é a pessoa, pode ser você, eu, qualquer um, a pessoa escolhe um tipo de vida que leva ela a viver como uma pessoa amaldiçoada, porque toda vida fora da palavra é amaldiçoada. A pessoa que vive fora da palavra, ela vive com a maldição, sem a bênção de Deus. Mas eu conheço, pastor, pessoa que não vive na palavra, mas que tem milhões e milhões, mas não tem Deus que cura um câncer nele, mas não tem Deus que dá salvação para ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Você tem que estar dentro da bênção, irmão, não perder a oportunidade e jogar fora aquilo que foi conquistado para você. E é exatamente o que aconteceu com o povo hebreu, o povo que sofreu. Você sabe a história deles no Egito, eu falei um pouco sobre isso. Quando eles entraram na terra prometida, eles viviam lá, irmãos, com total abundância. Quando eles chegaram na terra, para você entender, dias antes deles conquistarem a terra, eles colheram frutos da terra. A terra de Jerusalém nunca foi amaldiçoada, ela sempre foi abençoada. E a Bíblia diz que aquela terra era uma terra tão farta, mas tão farta, que ela produzia leite e mel em abundância. O que isso quer dizer, pastor? Que a pessoa menos capaz tem prosperidade numa terra dessa. Porque se ela planta um, ela não vai colher um, ela colhe 100 vezes mais. Então, para você entender que a pessoa menos capaz, menos dada, tinha muito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, para você entender, irmãos, eles perderam essa terra. De que maneira, pastor? Eles perderam essa terra vivendo segundo o seu próprio entendimento. Nós só perdemos a bênção de Deus quando nós decidimos viver do nosso jeito e não do jeito dele. Quando nós nos tornamos autônomos. Quando nós nos tornamos senhores da nossa própria vida. E eu não sou senhor. Por mais que eu seja uma pessoa cheia de autoridade, cheia do poder, cheia da unção, cheia da graça, cheia do amor de Deus, eu não sou senhor. Eu sou o que, igreja? Escravo. De quem? De Cristo. Você sabia que nós somos escravos de Cristo? Mas mesmo sendo escravo, Ele não nos trata como escravo, Ele nos trata como filho. Olha para você entender que coisa séria, que posição que uma pessoa ocupa. Só que as pessoas, elas não entendem que a única coisa que o Senhor pede é santificação, uma vida responsável, uma vida dedicada a Ele. E por que o Senhor pede isso? Porque Ele não quer ver ninguém que Ele ama sofrer. E uma vida fora da santificação, fora da obediência, não resulta em outra coisa a não ser sofrimento. Então o sofrimento, ele é uma coisa desnecessária. Diga, eu não nasci para sofrer. Você é um abençoado, irmão. Em nome de Jesus.
Acaba hoje com esse sofrimento na sua vida. Que maneira, pastor? Se arrepende. Se arrepende hoje, porque hoje dá tempo de se arrepender. Amanhã talvez não dê. Olha o que a Bíblia fala. Vamos ler a história? No reinado do rei Zedequias, capítulo 36, no segundo livro das Crônicas. Já está aparecendo aí para vocês? Então já vai entrar aí. Eu estou na tradução NVI. Hoje eu mudei a tradução. NVI, segundo Crônicas, capítulo 36, no verso 15. Segundo Crônicas, capítulo 36, o verso é o 15. Reinado do rei Zedequias. O rei que vem após o rei Joaquim. Olha o que a Bíblia diz. Também, é no 15. Vamos direto no 15. Vamos lá, igreja? Comigo na tela. Quem tiver cheio de Deus vai ler forte comigo. O Senhor Deus dos seus antepassados. Preste atenção, essa palavra que eu quero que você leia forte. O que ele fez? O que é uma advertência? Não, uma advertência é um aviso. Eu estava explicando para as pessoas que o mundo espiritual é muito semelhante ao mundo físico, natural. Nós temos aqui uma instituição, a igreja é uma instituição, sim ou não? Aqui nós temos um prédio locado, não é próprio, mas poderia ser tanto próprio como locado, as leis são as mesmas, para o funcionamento de uma igreja. Então, por mais que esteja dentro da legislação do nosso país, é constitucional, nós temos direito, o culto do Senhor ele é inviolável, está escrito na Constituição, ninguém pode atrapalhar o culto, a não ser que a igreja esteja operando de forma irregular, fora das normas, não seguindo os requisitos necessários, como por exemplo, é um local que está cheio de gente, amém, igreja? Então dentro da norma, para ter um local com pessoas, um funcionamento de um culto, tem que ter então banheiro masculino e feminino, tem que ter por lei, obrigatoriedade, um banheiro para pessoas com deficiência, tem que ter espaço para as crianças, banheiro especial para as crianças, quem está entendendo diga amém. São essas as determinações, precisa ter ser um ambiente acústico para não incomodar a vizinhança, tem tudo isso, tem que estar totalmente dentro das normas. Aí de repente, eu estou aqui fazendo um culto, chega um fiscal ali agora, um fiscal da prefeitura, e ele veio fazer uma avaliação dentro da igreja, e ele quer conferir tudo que tem na igreja, ele traz uma lista, e ele vai fazendo checklist lá, vamos para os banheiros dos cadeirantes, aí vai lá, ele tira a medida, tem que estar tudo padrão, aí vai lá no banheiro masculino e feminino, aí ele procura os extintores, pastor, eu nunca vi extintor nessa igreja, mas nós temos, estão todos ali dentro. Nós estamos ainda em parte de estruturação do prédio, mas nós estamos dentro da lei, amém, igreja? E ele vai olhar isso, vai olhar aquilo, coisa mínima, dependendo do que tiver, ele pode até lacrar, falar, aqui não pode, está totalmente fora, ultrapassa os padrões, então está tudo fora, eu vou lacrar, só volta a ter o culto quando arrumar a situação. Se for uma coisa pequena, vamos dizer, uma porta, um banheiro que está faltando, ele não vai lacrar por isso, mas ele vai fazer a mim o quê? Uma advertência, ele vai me advertir, ele vai falar, olha, você tem um prazo de 90 dias para construir um banheiro para a pessoa deficiente, para o cadeirante, e esse banheiro tem que estar todo adequado, está certo, eu assino a advertência, como entendo que eu tenho a responsabilidade, 90 dias depois o fiscal vai vir na igreja, se não tiver feito as adequações, o que ele vai fazer em vez de advertir novamente? Ele vai fazer o quê? Aplicar uma multa e ainda vai poder talvez fazer até o fechamento da igreja, para você entender como é que é. No mundo espiritual não é diferente, irmão. É assim que vai ser, vai chegar um momento que Jesus vai voltar, e ele vai voltar para fazer uma auditoria no mundo, para ver o comportamento de cada pessoa, a vida de cada pessoa, e assim então vai haver o julgamento, o juízo que a Bíblia diz. E nesse dia, irmãos,
Não vai ser um dia de alegria. Tem muita gente que fala, eu quero ver a volta de Jesus. Você não tem que querer ver, porque se você vê é porque você não foi. Você não tem que querer ver a volta de Jesus. Se tem uma coisa que eu não quero é ver a volta de Jesus. Porque se eu ver Jesus voltar é sinal que então eu não fui arrebatado. Porque quando Jesus vier, eu já estarei aonde? Na glória no céu. Se tivesse aqui um amigo meu chamado Sandro Nazireu, ele ia falar, eu ia estar forroseando no céu. O cantor de forró da igreja. Então o que acontece? Eu vou estar na glória. Irmão, e a pessoa que não for arrebatada, ela vai ficar para o juízo. E aí é onde muitos vão sentir o peso disso, porque vai haver choro, desespero, porque nessa hora o inferno vai se abrir, e aí vai haver o julgamento. E é nesse momento, irmão, que muitas pessoas vão virar crente. É nessa hora que muitas pessoas vão querer, Senhor, 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 mas eu isso, mas eu aquilo. E ele, infelizmente, não vai ter amor para dizer, olha, vem comigo, vai, eu vou abrir uma exceção, entra aí. Ele vai falar, ó, se afasta de mim, você que praticou o quê? A iniquidade. Eu nunca te conheci. Isso é triste. E é exatamente, irmão, o que está acontecendo aqui nessa história. Por quê? Eles vão enfrentar 70 anos de sofrimento, muitos vão ser mortos, muitos vão ser destruídos. Por quê, pastor? Porque eles não se atentaram, não ouviram as advertências trazidas por quem? Por Deus. Por várias vezes o Senhor Deus usou os seus profetas. Olha, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes, por meio de seus, o quê? Mensageiros. Pois ele tinha o que, igreja? Você sabe o que é compaixão? É quando uma pessoa ela tem a condição de sentir a dor da outra pessoa, se colocando no lugar dela. Olha como o nosso Deus, ele é grande. Ele sente a nossa dor, porque ele se coloca no nosso. Ele sabe que nós somos fracos, que nós somos pó, que nós temos tendências, que nós somos humanos. Deus, ele entendendo isso, ele tem compaixão. E junto à compaixão, sabe o que Deus usa para tentar nos dar uma oportunidade, para tentar nos ajudar? Uma coisa chamada o que, igreja? O que é a misericórdia? É o direito que uma pessoa tem de pecar e ser perdoada, pastor. É isso? Sim ou não? Não, tem gente que confunde e acha que é isso. Mas a misericórdia não é o direito de você errar e garantir que você vai ser perdoado. Não é o direito de errar. A misericórdia é o direito de acertar quando você erra. Mas o erro tem que ser o quê, pastor? Involuntário, sem dolo, ou seja, eu não tive culpa, pastor. Eu estava falando para os obreiros, eu dei uma mensagem aqui na igreja há muito tempo, e eu citei um caso de um amigo que eu tenho, de um rapaz que eu ganhei para Jesus. Isso foi lá no estado do Maranhão. Se ele assistir essa live, ele vai saber que é com ele que eu estou falando isso aqui. Não vou citar o nome dele. E uma vez eu falei com ele, porque eu percebi, o pastor percebe, irmão, quando a pessoa não está bem. Faltou um culto de domingo. Aí você já pergunta, irmão, está tudo bem? Porque pode acontecer. Toda regra tem as suas o quê? Ah, sim, pastor, é porque meu filho precisou ir para a emergência, estava com uma virose e tal. Não, pastor, é porque no domingo, dia de vir para a igreja, só acredita, deu um vento lá em casa, tirou as telhas e o único dia de folga eu tinha que trabalhar lá. Se compreende, quem está entendendo, diga amém. Não foi domingo na igreja. O que foi, irmão? Ah, pastor, não deu não. Mas por que? Não deu, pastor. Não consegui. Na verdade, nem tem uma justificativa. E aí o pastor se pergunta porque se preocupa. Aí naquele culto da semana não vem, aí no outro domingo às vezes não vem. Aí eu apareço na igreja que dia? No domingo da Santa Ceia. Mas aí já não é mais a mesma pessoa, já não tem mais aquele fervor na oração. Ele está lá, mas está só assim, ó, deixando o culto rolar. Ele não está bem. Aí você vai falar, a pessoa às vezes
Não, está tudo tranquilo. Ela não quer aproximação. Ela já está caindo, irmão. Ela está dando sinais. Vocês lembram da pedra que caiu lá em Capitólio agora, Minas Gerais, não teve? Matou um monte de gente, não foi? Mas vocês viram que tinha sido avisado que aquilo ali ia acontecer? Mas quem faz o turismo naquela área não quer saber, quer encher o bolso de dinheiro. Não estou julgando ninguém, misericórdia. Mas tinha sido avisado. As pessoas já viram que ia acontecer aquilo. Mas as pessoas, elas não se atentam aos avisos. E aí o que acontece? Eu falei com esse rapaz um dia, ele falou: não, pastor, está tudo tranquilo, eu estou muito corrido. Pode ficar tranquilo, pastor. Eu estou firme com Jesus. O dia que eu não for para a igreja, eu oro em casa. O dia que eu não for para a igreja, eu assisto missionário. Mentira. É mentira, irmão. A gente tenta colocar isso como uma justificativa. A pessoa até liga o missionário mesmo, mas o missionário está lá sozinho na sala pregando e ele está lá batendo mais plá, 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 plá. Ou ele está lá tirando areia. O missionário está lá mesmo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Mas ele nem sabe o que o missionário pregou. É uma justificativa para a nossa consciência, para se livrar de um peso. Mas isso vai ter uma consequência no futuro, porque o engano não prevalece. Aí eu conversei com ele, ele falou: não, pastor, está tudo certo. Aí fui falar com a esposa dele falou: não, está tudo bem, pastor. Eu falei: então tá bom, se marido e mulher estão falando que está tudo bem, mas sabe quando você fica angustiado, você olha para a pessoa, você sente um incômodo? Alguém já sentiu isso? E aí você manda mensagem, você fala, aí você fica até sendo, vamos dizer assim, taxativo. Corre o risco da pessoa até ser mal educada com você. Igual uma certa vez que eu fui falar com uma pessoa, ela falou: ó, não leva a mal não, o senhor é só meu pastor. Quer dizer, não entra na minha vida. Você corre esse risco. Irmão, um dia eu fui no centro. Geralmente eu não era acostumado a estar no centro fazendo coisas, e nesse dia eu fui. E aí eu subi numa rua, lá no centro de São Luís. Parei o carro, porque as ruas são muito apertadas, parei o carro num lugar e tive que ir a pé. Só que no meio do caminho me deu sede. Eu entrei dentro de um bar, restaurante, sei lá o que era aquilo, para poder comprar água. Só que quando eu entro, quem está sentado numa mesa de reunião, com várias pessoas, participando de uma reunião, mas bebendo uma cervejinha? Quem? Quando ele me viu, irmão, ele não sabia como reagir. Eu acho que ele quis levantar, mas ele não tinha jeito, ele tinha que ter a postura ali. Eu simplesmente entrei, só falei bom dia e passei. E ele ficou todo desconcertado. Peguei minha água, fui embora, nem dei tchau. Por quê, pastor? Se eu parasse e falar: irmão, como é que você está? Imagina. Pronto, ele ia infartar na mesa. Fui embora. Naquela hora Deus confirmou o que estava acontecendo. Ele estava no pecado. Aí chamei ele. Falei: eu quero conversar com você lá no meu gabinete. Ele foi ele e a esposa. E eu, que ele era meu amigo, rasguei ele. Falei: você é mentiroso, rapaz. Você está brincando com Jesus? E falei, mas sabe como parece que a pessoa vai armada para falar com você? Ela vai cheia de resposta, justificativa. Sabe qual foi a resposta que ele deu para mim? Pastor, eu sei que o senhor está falando, eu estou errado, mas se eu pedir perdão, Deus vai me perdoar. Falei: você está enganado, você vai morrer e vai para o inferno. Falei: porque esse tipo de pecado é um pecado que não tem perdão não, irmão. Você está fazendo com consciência. Você está pecando contra o Espírito Santo, rapaz. Falei: você tem que levar Deus a sério. Uma coisa é você falar para mim: pastor, o cara colocou no meu corpo e eu tive fraqueza. Agora você vem com um argumento que Deus já vai te perdoar, que Ele pode perdoar você. Se você tiver esse pensamento, então você vai matar uma pessoa, você vai roubar, você vai se prostituir, você vai trair sua esposa, acreditando na misericórdia de Deus. Eu falei: você tem que conhecer a Bíblia. A misericórdia não é desse jeito que você está pensando. A misericórdia, ela é entregue para quem, de maneira sem dolo, ou seja, sem intenção, peca. E aquele que foi com intenção, pastor, se for arrependimento verdadeiro e não querer mais, mas tem pessoa que ela está naquela: não, eu vou beber hoje, mas Deus vai me perdoar amanhã. Eu vou trair minha esposa hoje, é só uma traiçãozinha, porque eu não posso perder essa oportunidade. Mas vou pedir perdão, Deus vai me perdoar. Ele não perdoa? Lógico que Ele perdoa. Perdoa assassino, perdoa estrupador,
aquele cara que abusou, ele perdoa aquele que matou a criancinha de 12 anos. Ele perdoa lá o ladrão, ele perdoa o beberrão, ele perdoa todos os pecados. Mas uma coisa que nós não podemos fazer, sabe qual é, igreja? Isso aqui, ó. Deus teve compaixão, mandou várias vezes a palavra, e o povo não deu atenção. Olha o que eles fizeram. Volta lá, não terminei o versículo. Mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. E olha o que a Bíblia diz: mas aquelas pessoas que receberam a advertência, que receberam a palavra, que tinha o profeta falando para elas: olha, vocês não podem viver assim, isso faz mal, Deus vai ficar triste, não vivam fazendo essas coisas, olha, é desse jeito. Quando o profeta falava, olha o que eles faziam. Mas eles, o que, igreja? Sabe o que é zombar? É brincar. Desprezavam o profeta. Olha, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras de quem? Dele. E o que mais? E o expuseram ao quê? Os seus profetas. Irmão, rejeitar o profeta é a mesma coisa que rejeitar quem? Porque o profeta não prega o que ele quer, é o que Deus manda, é o que Deus dá para ele. Então ele vai falar. Um conselho, às vezes, que o pastor chama você e fala: irmão, tá bom, pastor, eu entendi já. E não vai fazer nada que o pastor falou. Você está desprezando, não é o pastor, você está desprezando quem? E na hora de prestar conta, você não presta com o profeta, porque ele é só o instrumento. Você vai prestar conta com quem? Então foram anos e anos. 70 anos durou o período do castigo, mas muito mais anos foi o tempo de aviso. Não foi só 70 anos avisando, foi muito mais. Mas eles desprezaram. Todas as vezes que Deus levantava alguém, eles brincavam. Se você ler o livro de Juízes, você vai ler lá que a Bíblia fala que o povo, quando eles estavam em aperto, com fome, aí eles se voltavam para Deus. Aí Deus vinha, abençoava. Aí quando eles estavam folgados, felizes, abençoados, aí eles voltavam para as práticas erradas, e aí então voltavam a sofrer tudo de novo. Aí a Bíblia fala que eles buscavam a Deus, e Deus sempre assim, ó, ajudando e eles falhando, eles buscando quando falhavam e Deus ajudava, e foi assim. Isso é um mau costume que tem que sair da nossa vida, irmão. Nós temos que parar de viver uma vida na qual o Senhor se entristece, tirar da nossa vida aquilo que a gente já sabe e é orientado que não é bom, adotar uma postura que agrada o Senhor, mudar certos hábitos que desagradam o Senhor. E eles expuseram os profetas, expuseram ao ridículo os seus profetas, até que, agora eu quero que você leia bem forte comigo, até que, lê bem forte, contra o seu povo. Para aí. Eles zombaram, expuseram os profetas ao ridículo, até que chegou uma hora que a ira do Senhor se acendeu. A ira dele se acendeu. O que isso quer dizer, pastor? Que Deus vai sair matando todo mundo agora? Não. Quer dizer que agora, irmão, sai o amor e entra o quê? Juízo, julgamento. Então vamos fazer o acerto de contas agora. E o acerto de contas, que já havia sido dito que ia acontecer se eles não mudassem, aconteceu. E quando o Senhor veio, que a ira dele se acendeu, que o juízo se aplicou, olha o que a Bíblia fala, olha o que detalhe importante no texto. E já não houve o quê? Para que serve o remédio? Para curar. Não tinha mais nada a ser feito. Você sabe que o jejum é um remédio espiritual? Você está enfrentando uma caça de demônios, você está orando, não sai. Aí a Bíblia manda você fazer o quê? Jejum. Jejua, há certos tipos de demônios, há certas ações de demônios só sai através de jejum, e o quê? Aí quando se levanta o terror, aí eu quero buscar o remédio. Aí eu vou lá orar, agora eu vou orar, não, aí eu vou orar, vou todo dia para a igreja, eu vou fazer o clamor, eu vou participar das campanhas, eu vou fazer votos, vou até vender minha casa, como tem gente que faz, vende a casa e leva na igreja, dá para o pastor lá no altar, e o pastor, Deus vai te abençoar, mas vai mesmo?
Depende. Ele não vai te abençoar porque você deu uma casa de 300 mil reais. Ele não vai te abençoar por isso, porque você deu um carro de 100 mil reais. Você sabe por que Deus abençoa uma pessoa? Porque ela age na direção dele. Se Deus não mandou fazer, não adianta você tentar comprar ele. Você não vai impressionar Deus dando um apartamento de 1 milhão de reais. Deus, olha, estou chamando sua atenção aqui, ó, 1 milhão, hein, Deus? Aquilo ali para Deus não é nada, porque Ele é dono do ouro e do que, igreja? Nada serve o seu esforço. Não vai servir tomar remédio querendo a cura, se você perder o tempo da misericórdia. O que você não pode, irmão, é deixar que esse dia chegue para você. Você não pode deixar que a ira do Senhor se acenda contra você. Você não pode permitir que a sua vida esteja fora da palavra de Deus quando vier o juízo. E como que eu faço isso, pastor? Vivendo uma vida que agrada a Ele. E é exatamente isso que esse povo não está fazendo. O quê? Viver a vida certa, a vida correta. E como que eu vou saber qual é a vida que Deus quer para mim? Ouvindo a palavra, seguindo aquela palavra, obedecendo aquela palavra. Mas muitas vezes a palavra vai vir de um jeito que você não quer, porque às vezes você quer, vamos dizer, folgar, e Deus está falando, evangeliza. Mas Deus, eu queria ficar dormindo. Mas evangeliza. E você nem sabe que dentro daquilo tem um propósito. Sua família precisa ser alcançada, o seu filho. E aí Deus manda você evangelizar o estranho. Você evangeliza o estranho, que amanhã evangeliza uma outra pessoa, que evangeliza uma outra, e que amanhã vai evangelizar o seu filho. Quem evangelizou o seu filho? Na verdade, você. Você não entende, irmão, o que Deus quer. Mas é o que nós cantamos agora. Mesmo sem entender, eu confio. Irmão, tem que acertar a vida. Porque, pastor, aí veio o período de sofrimento. E quando o sofrimento veio, aí não teve jeito mais. Eles tiveram que passar pela Babilônia. E foram quantos anos, igreja? 70. A Bíblia diz que alguns remanescentes sobraram. Algumas pessoas sobreviveram. Os que sobreviveram foram, alguns morreram ali. Irmão, e o problema é que quando o juízo vem, não tem nada que o pastor, que o bispo, que o apóstolo, que o missionário, que o papa faça que vá mudar o que Deus falou. Isso é que você tem que entender. E onde está isso, pastor? Uma folha à frente, você vai encontrar o livro de Esdras já. Só que você vai no capítulo 10. Esdras. Capítulo 10. Só que agora vamos mudar a tradução aqui. Põe na NTLH. Eu preguei esse versículo na sexta-feira, pastor. Só confirma que tiraram daqui o meu esboço. É o 10, 12 mesmo? Tradução NTLH, põe para mim, por favor. É o 12, versículo 12. Quando o juízo vem... Eu vou falar um versículo aqui agora, irmão. Não, não é o 12 não. Volta, é o 1. É o versículo 1. É o 1. 10, 2 então. É o 10, 1. Isso, é o 1. Pode ir, não é 1, 10, 1. Esdras 10, 1. Quando o juízo vem, você não vai perder o apoio da igreja. Você não vai perder o apoio do seu pastor. Eu falava para as pessoas na sexta-feira, cada culto, eu preguei de manhã e preguei à tarde. Eu preguei a mesma palavra, mas acho que cada culto você acaba pregando com um entendimento diferente. Eu falava para as pessoas que um pastor, ele é igual um pai. Existem dois tipos de pastor antes, deixa eu explicar isso. E a Bíblia mostra os dois tipos de pastor que nós temos. Nós temos o pastor modelo João Batista e o pastor modelo Jesus. É como assim, pastor?
O pastor modelo João Batista é o pastor que simplesmente prega a palavra e não tem vínculo com. João Batista tinha amigos? João Batista, ele era rodeado de pessoas? Por quê? Ele era o pastor de salvação. Arrependei-vos, raça de víboras, vocês vão para o inferno. As pessoas iam, a salvação é o batismo. Batizava, a pessoa ia embora. Ele nem queria estar vivendo em sociedade, ali no meio das pessoas. Ele vivia no deserto. Jesus não, Jesus já é amigável. Ele vai na casa de Marta, ele toma um café com ela, ele prega, ele ceia, ele janta. Ele vai na casa lá do Zaqueu, pousa lá, faz a ceia com ele, janta lá com ele. Não é assim, Jesus? Jesus vai na casa da sogra de Pedro, ele ora por ela. Jesus, ele é próximo. Então você tem um pastor que você quer ter. Você tem um pastor que você escolhe ter. Um pastor próximo ou um pastor distante de você. Mas uma coisa é certa, sendo ele próximo ou distante, ele tem a palavra da salvação. E todo pastor, ele tem um sentimento pela ovelha. Ele tem, irmão. E por que ele é pai? Porque o sentimento é esse. E o sentimento não poderia ser diferente, porque é o próprio Deus que coloca esse sentimento no pastor. E o que acontece? Você vai ver o pastor intercedendo até o último momento, tentando, vamos dizer assim, convencer Deus para mudar a sentença. Você vai ver isso lá com Abraão. É dele que os pastores herdaram isso. O Abraão intercedendo pela vida de Ló, quando Deus falou, vou destruir Sodoma, tudo que tem lá vai queimar. Em outras palavras, Ló está lá, vai queimar também. Aí Abraão, Senhor, mas se tiver 45 justos lá, o Senhor vai queimar a cidade? Aí ele falou, não, eu vou poupar. Mas ele sabia que não tinha 45. Então, Deus, eu pensei aqui, mas 45 é muito, né? Se tiver só 35, tá bom, Abraão, eu poupo a cidade. Então, Deus, você vê que ele está intercedendo, porque ele tem um propósito. Qual é o propósito dele? Salva Ló. É herança. Depois nós vamos ter Moisés. Eu vou matar todo mundo, Moisés. Vou acabar com esse povo. E eu vou fazer de você uma nova nação, porque eu preciso de pessoas como você para me servir. Não, Deus, o que vão falar do Senhor? O Senhor não pôde, que o Senhor foi fraco e tal. Não, deixa esse povo aí, vamos consertar esse povo. É o pastor. Aí você vai ver Samuel. Deus falou para Samuel, Samuel, esse Saul não tem jeito. Eu já dei uma chance, ele não aproveitou. Eu tenho um outro rei para colocar no lugar dele. Eu tenho um homem segundo o meu coração. Você vai ungir esse homem novo rei. E o Samuel, sim, Senhor. Mas ele passou a noite o quê? Orando e o que, igreja? Pela vida de quem? Para ver se Deus dava mais uma chance. Depois você vai ver, irmãos, o Esdras fazendo igual. Porque Deus veio e trouxe o juízo e falou, agora o povo vai voltar. Só que quem casou com mulher estrangeira da Babilônia, quem teve filhos com elas, vai ter que desconsiderar essa família, vai ter que abandonar suas mulheres, vai ter que abandonar suas crianças para voltar para lá. Eu não mandei ninguém fazer isso, eu falei para não fazer. Agora tem consequência. E aí olha o que a Bíblia fala. Quando Esdras sabia o que tinha que falar. Vamos ler o versículo 1. Já era para estar lá, meu amigo. Já tinha falado, estou falando aqui 2 horas. Se atrasar o culto, a culpa é deles, amém, pessoal? Eu já tinha falado, não tinha, sim ou não? Ah, agora foi. É porque ontem sexta eles deram a justificativa que eles erram o dedo. Acho que vai coçar o ouvido e troca o dedo na hora e erra lá. Vamos lá, 10:1. Enquanto Esdras estava o que, igreja? Você sabe o que é se colocar de joelho, irmão? É se humilhar. É reverenciar. Ele estava ajoelhado, irmão. Ele estava entregue. Em frente do quê? Do templo. Orando. Lembra que eu falei para vocês 2 domingos atrás que eu estive chorando esses dias? Quem lembra disso? Inclusive a pessoa que eu chorei por ela esses dias hoje está aqui. Graças a Deus. Deus viu minhas lágrimas. Amém? Que ela tome juízo e não saia mais dessa igreja. Se conserta, meu irmão. Enquanto Esdras estava ajoelhado, em frente do templo, orando e o quê? Agora eu quero que você para entender. Volta o versículo. Eu quero que você
pare para entender o porquê do choro. Por que ele está chorando? Qual a razão do homem de Deus chorar? Será que ele está sentindo uma dor? Será que ele está sofrendo de uma doença? O que aconteceu na vida do Esdras? Morreu um parente dele? Ele está de luto? Por que ele está chorando? Uma pessoa só chora em duas situações, em duas hipóteses. Qual, pastor? Ou ela está triste ou ela está o quê? Porque a alegria também faz você chorar. Você se emociona tanto que você chora, choro de alegria. Mas o choro do Esdras não é de alegria. O choro dele é um choro de quê? Tristeza. E o choro vem acompanhado do que, igreja? De oração. Oração é intercessão. É conversa com Deus. Ele está conversando com Deus e chorando ao mesmo tempo. Nós vamos entender por que ele está chorando. Estava na frente do templo, orando, chorando. Vai lá. E confessando esses pecados. Pronto, falou qual era o modelo da oração. De quem que era o pecado? Era dele? Era dele? Era de quem? Do povo que Deus deu na mão dele ser pastor. É difícil, irmão. Você não sabe o que é ser um pastor. Você não sabe o que você lutar por uma pessoa e ela não dizer nem obrigado para você. Não que a gente espere isso, mas é o mínimo. Se a pessoa não sabe dizer obrigado, pelo menos ela mostra a gratidão servindo a Deus, obedecendo, sendo fiel. Não é fácil não, irmão. O pastor sofre coisa que você não tem noção. Você já viu que a maioria dos pastores, quase todos, sofrem de um problema de saúde? Aí vai fazer um exame, não tem nada no coração, mas ele tem pressão alta. Quando não é o diabetes, quando não é uma gastrite, que vira algo mais sério. Quando não, o pastor, ele tem depressão na alma. Tem muitos. Por quê, pastor? Porque o pastor, ele lida direto com a pessoa mais complicada que existe, o ser humano. E o ser humano, irmão, ele é muito complicado. Varia muito. E esse cara está orando e está chorando pelo povo, pelo que havia de acontecer, e confessando esses pecados. Um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele. E eles também, o que, igreja? Choraram junto com o pastor. Sempre tem um grupinho que vem chorar com o pastor, que abraça a causa do pastor. Tem. Amargamente choraram. E olha o que acontece, vamos ler? Então Secanias, que é um grande homem, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel, ou seja, deles voltarem e habitarem novamente nas suas terras, mas tinha que abrir mão do pecado. Agora, prometamos solenemente, de todo o coração ao nosso Deus, que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu quê? Conselho, e dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Isso foi o Secanias, consolando o Esdras, que está lá ajoelhado. Vamos, Esdras, levanta, a gente errou, não tem outro jeito, tem que ser assim, não vai dar para mudar. Não adianta você ficar aqui orando, confessando o pecado. Eles têm que deixar, tem que partir as mulheres, tem que partir as crianças. Vamos, Esdras, levanta. Aí ele diz: levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer. Quando eu li isso aqui, eu comecei a meditar. É o Senhor quem deve fazer isso, é o Senhor quem deve fazer isso. O que eu entendo aqui? Estou conjecturando a mensagem, tá? Que o Esdras nessa hora está falando: Deus, eu não vou, eu não quero isso, Deus. Mas não é o querer do homem, é o querer de quem? Por que ele não quer ir? Por que ele não quer levantar? Por que ele não quer cumprir? Porque é difícil.
por que eu disse que é como um pai? Porque um filho que leva um tapa, ele chora. Mas o pai sente a dor por ter que ter batido no filho. Toda vez que ele olha para o filho, principalmente quando tudo passa, que o menininho está deitadinho lá, todo inocente, ele vê um anjo. Aí ele vai ter o mesmo sentimento que Deus tem. É só uma criança. É só um ser humano normal. Aí ele começa a se culpar. Por que eu bati? Por que eu fui tão duro com meu filho? Ele sente a dor, irmão, porque ele é pai. Mas a Bíblia diz que quando um filho não se corrige com palavras, você tem que pegar o quê? Uma vara e ó. Então tem hora que o pastor ele é duro. Uma mensagem dessa, você acha que é fácil de pregar? Você acha que é fácil de chegar aqui e mostrar para você que tem que mudar, que tem que isso, tem que aquilo? Você acha que qual é a melhor mensagem de pregar, pastor? Todo mundo vai para o céu, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus vai te dar um carro, Deus vai abençoar, vai abrir a porta, você vai ter uma casa. Deus está abençoando você hoje, vai ser promovido na empresa. Essas mensagens é muito fácil de pregar, porque só se vê choro de alegria. Agora o duro é quando Deus manda você pregar a palavra que vai tirar lágrimas de tristeza do coração de uma pessoa. Essa é a palavra dura, é o tapa que o pai tem que dar no filho, que fica pesando nele depois. E aí então, o homem de Deus, Secanias, falou: levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos. Portanto, anime-se, irmãos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu só li esse texto para fazer uma pergunta para você. Você viu ele chorando pelo povo? Sim ou não? O texto apresenta que ele chorou pelo povo? Sim ou não? O texto apresenta que ele orou pelo povo? Sim ou não? Depois ainda, eu não vou ler com você hoje, senão atrás, já deu horário. Mas se você ler os versículos seguintes, você vai ver que ele passou a noite numa casa, jejuando. E mesmo assim, oração, jejum e lágrimas não mudaram a sentença de quem? Não tem jeito, irmão. Usa hoje o tempo da misericórdia, porque amanhã as minhas lágrimas, o meu jejum e a minha oração não vai salvar você. Então, porque o senhor é um pastor fraco, eu vou lá no missionário. Você pode ir no missionário, pode ir no bispo, no apóstolo, você pode ir em quem você quiser, até no papa. Não vai resolver. Aí é por isso que muitas pessoas mudam de igreja e ficam indo para um lugar para o outro, porque elas ficam naquela ideia: meu pastor. Não tem a ver com o pastor, irmão. Tem a ver com você e Deus. Porque se você estiver bem com Deus, ainda que o seu pastor não saiba nada, ainda que ele seja um pastor de poucas obras, Deus usa ele para te abençoar. Deus usa. A questão não é o pastor, a questão é Deus. Você com ele. E qual é o significado dessa palavra hoje, pastor? Primeiro, para você refletir, porque hoje é o dia que Jesus ressuscitou por você, te tirando da escravidão. Você quer viver mais um tempo de escravidão na sua vida? Você quer viver mais dias de tormento na sua vida? Se quer, é continuar fazendo o que está fazendo errado. Se não quer, é se arrepender, falar: Jesus, me perdoa, eu vou mudar. Isso é sincero: Jesus, mas o senhor sabe que eu tenho dificuldade para mudar. O senhor sabe, Jesus, quando eu passo na rua, eu vejo uma pessoa do sexo oposto, eu fico todo agitado. O senhor sabe, Jesus, quando eu vou ter relação sexual com a minha esposa, eu não consigo pensar nela, eu penso em outra mulher. Me ajuda. Tira essas coisas da minha cabeça. Jesus, o senhor sabe que basta surgir uma situação, uma pressão, eu não consigo ser sincero, eu minto. O senhor sabe que eu minto e eu tenho dificuldade. Quando eu vejo, a mentira já escapuliu da minha boca. Deus, o meu coração está cheio de mentira. Me ajuda a arar o meu coração, a arrancar a sujeira. Tem que haver humilhação. Jesus, o senhor sabe que eu tenho dificuldade, eu tenho vício. Ninguém sabe da igreja que eu uso um tipo de entorpecente, mas o senhor sabe, quando eu estou no meu trabalho, vindo do meu trabalho, nem minha esposa desconfia, mas o senhor sabe. O senhor sabe que toda vez eu paro naquele barzinho e bebo aquela cerveja. Eu não me embriago, mas eu estou bebendo, o senhor sabe disso. Me ajuda. O senhor sabe que eu tenho fumado cigarro.
Eu tento disfarçar lavando a mão, usando álcool perfumado. Eu tento disfarçar com a bala house. Mas por mais que eu esconda do homem, eu não consigo esconder do Senhor. Então Jesus me ajuda. Não espera que Jesus vai entender que você é uma pessoa que, coitadinha, não consegue. Ele entende que você precisa de ajuda, e se você quiser, Ele te ajuda. Mas Ele não vai entender que para você é uma exceção e vai deixar você no erro. Você está entendendo, sim ou não? Hoje é um dia especial, irmão. Dia de ressurgir, dia de renascer. Hoje é dia de remanescer, é dia de escapar do juízo. Ficar fora do sofrimento. Mas para isso você tem que ser sincero. Abrir o seu coração. Se entregar para Ele. Dar a sua vida para Ele. Não fugir do chamado dEle. Dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém. Glória a Deus. E você sabe por que Deus estava dando a oportunidade para eles? Porque Deus, Ele é o Deus que cria todas as coisas. Cria ou não cria? Ele tem poder, se Ele quiser hoje estralar o dedo e tudo que tem aqui virar cinza, Ele tem esse poder? E amanhã Ele começar a criar tudo de novo, fazer uma nova terra com novas pessoas. Ele tem ou não tem esse poder? Mas por que Ele não faz isso? Por que Ele não destrói a mim e a você no estralo de dedos? Porque Ele é nosso Pai. E o amor dEle é tão grande que Ele consegue nos amar mesmo a gente estando em pecado. E Ele tem esperança em mim e em você. Por isso Ele criou a misericórdia. Porque Ele sabe que você vai usar essa misericórdia. Amém, igreja? Vamos orar.